agrada a Deus. Daniel viveu essa vida. Daniel, enquanto ele viveu aqui na terra, ele viveu uma vida que agradava a Deus. Vamos ler, irmãos, Daniel 6, do versículo 1 ao versículo 28. Nós vamos ler este texto. Amém, irmãos? Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. E sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o reino não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. E todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, os capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento: que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus, ou a qualquer homem, a não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou essa escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então, aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: essa palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo. E até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei,
que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel, e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo, e mandou tirar Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova. E nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, os seus filhos, as suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram dele. Eles esmagalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas, que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte, é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino, o homem tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, e para sempre e para sempre permanente. E o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio é até o fim. Ele livra, salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reino de Ciro o persa. Vamos orar, irmãos? Deus, ele quer falar aos nossos corações. Soberano e eterno Deus, fala aos nossos corações esta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podemos assentar. O texto é um pouco longo, 28 versículos, mas Deus quer falar aos nossos corações nesta noite, neste texto. O tema da mensagem, irmãos, é um homem que agrada a Deus. Daniel era um homem que agradava a Deus, com as suas atitudes, com o seu testemunho, com a sua vida, ele agradava a Deus. E o Senhor Deus procura os tais adoradores, irmãos, que o adoram em espírito e verdade. Se você, irmãos, estiver servindo ao Senhor, e se você não for aquele adorador, assim como Daniel foi, você não vai estar agradando a Deus. Daniel, ele agradava a Deus com a sua vida, uma vida consagrada, ele vivia uma vida em santidade. E Daniel, irmãos, queremos falar sobre a vida deste homem. A mensagem esta noite tem 3 tópicos, Mas antes queremos falar sobre a vida de Daniel. Daniel, irmãos, o rei Dário, ele escolheu 3 príncipes. 3 príncipes, e esses 3 príncipes, irmãos, eram homens que
viveriam ali no palácio real do rei Dário, e o rei iria preparar aqueles homens para ajudar ele ali no seu reinado. E escolheu Daniel e mais 2 príncipes, e também 120 presidentes, diz o texto. Ele escolheu para lhe ajudar, porque o rei Dário era um grande império, uma grande nação, e ele precisava de pessoas para lhe ajudar. E ele constituiu Daniel como príncipe. E Daniel, irmãos, era um homem, irmãos, que eu quero me espelhar na vida de Daniel. E temos que nos espelhar na vida de homens consagrados, Daniel, Elias, Eliseu, né? Homens consagrados. Abraão, Noé, homens que viveram uma vida de santidade. Irmãos, Enoque, ele viveu uma vida tão santa que Deus o levou para a glória. Enoque, ele andou com Deus. Elias vivia uma vida tão consagrada, irmãos, depois que ele matou os 450 profetas de Baal. Os irmãos conhecem o texto, que ele subiu ao Monte Carmelo e desafiou os profetas. E os profetas de Baal, das 6 horas até o meio-dia, clamaram a Baal, e Baal não respondeu com fogo. E Elias, meio-dia, ele começou a sua oração, ele clamou a Deus, e Deus respondeu com fogo. Mas Elias, irmãos, conhecem também o texto, que ele reparou o altar ele estava com defeito, né? Tinha uma rachadura, e ele consertou o altar, ali ele colocou a lenha, as pedras, 12 pedras simbolizando as 12 tribos de Israel. Ele fez uma vala, colocou ali a água, um rego cheio de água, e por 3 vezes ele encheu aquele rego de água, aquela vala de água, e ali colocou o sacrifício, e meio-dia, eu creio que Elias ele começou a clamar: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, manda fogo do céu. E Deus mandou. Eu creio que ali aquela oração foi a oração que Deus respondeu mais rápido na história da Bíblia. A gente faz uma oração, Deus ele responde às vezes com 1 ano, 2 anos, às vezes tem cristãos que oram 10 anos por uma bênção, por uma conversão de alguém, de algum familiar, e às vezes aquela oração demora 10 anos para aquele filho se converter, para aquele marido se converter, mas a oração de Elias foi respondida no mesmo momento que ele orou. Ele orou meio-dia, e eu creio que 12:01 desceu fogo do céu, e o fogo queimou as pedras, a lenha, o fogo ali consumiu aquela água, né? Evaporou aquela água, e o fogo queimou aquele sacrifício, e aquele sacrifício chegou a Deus, e Deus se alegrou com aquele sacrifício, e Deus mandou fogo do céu. Irmãos, e nesta noite queremos falar sobre vida consagrada. Elias viveu uma vida consagrada. Eliseu, irmãos, várias vezes já comentei aqui na igreja, já falei sobre a vida de Eliseu. Aquela mulher sunamita, irmãos, quando Eliseu passava ali em frente da casa dela, próxima à casa dela, a mulher sunamita dizia assim: meu marido, vamos fazer um quarto, porque aquele homem é um homem de Deus, Eliseu. A mulher sunamita via em Eliseu as características, as qualidades de um homem de Deus, porque ele dava testemunho, porque ele vivia uma vida santa, uma vida consagrada. Também, irmãos, muitos homens de Deus, Abraão, pai da fé. Pensou, irmãos, quando Deus chamou Abraão, Gênesis capítulo 12, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão saiu da terra de Ur dos Caldeus, a Caldeia, e ele obedeceu a Deus e foi para a direção à terra prometida. E Abraão, irmãos, ele não questionou com Deus, mas Deus estava fazendo promessa a Abraão. Abraão, sai que eu vou te abençoar, a sua descendência será como as estrelas do céu, Abraão. E Abraão saiu da Caldeia, da terra de Ur dos Caldeus, e ele foi, né, para a terra que Deus tinha jurado a ele que lhe daria, e Abraão foi em direção a esta terra, caminhando em direção a esta terra. E Abraão, irmãos, foi um grande homem de Deus, o pai da fé. Irmãos, Abraão também era um homem que orava a Deus, a oração dele era respondida por Deus. Isaac, seu filho, orava a Deus, sua oração era respondida por Deus. Jacó, neto de Abraão, também orava a Deus, e a oração de Jacó era respondida por Deus. Também, irmãos, sobre Noé, queremos falar um pouco. Noé, irmãos, um homem que quando Deus olhou para a terra, Deus viu aquela geração
toda corrompida pelo pecado. E o Senhor Deus falou assim: eu vou destruir essa geração agora com o dilúvio. Vou matar os seres humanos, porque eles são maus. Eles não me adoram. Eles não me obedecem. Os seres humanos estão em pecado. Eu vou destruir essa geração. Mas Deus olhou e viu Noé. Noé, às vezes, era um homem igual nós, irmão, sujeito às mesmas paixões que nós. Mas Deus olhou e falou assim: Noé, vou te escolher, Noé. Você vai construir uma arca. E Deus deu uma medida em côvados, e Noé construiu aquela grande arca. E ali Noé colocou todos os animais, macho e fêmea, mas Deus falou assim: não, também a sua família você vai colocar na arca, ela vai se salvar. E ali se salvou 8 almas, 8 pessoas. Noé, a sua esposa, os seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, e as suas 3 noras. E toda aquela geração de homens e mulheres, crianças, jovens, morreram, porque eles não adoraram a Deus, porque eles viviam uma vida de pecado, uma vida longe de Deus. Olha, irmãos, falamos já sobre Elias, Eliseu, Abraão, Noé, homens segundo o coração de Deus, homens obedientes a Deus, homens que viveram vida consagrada. E tem muitos outros homens de Deus que viveram uma vida consagrada. E também, nesta noite, queremos falar sobre Daniel. Daniel, irmãos, era um homem também que ele corria do pecado. O cristão ele tem que correr do pecado, irmãos. O cristão ele tem, se o pecado ele está ali à nossa direita, nós temos que ir para a esquerda. E esse era Daniel, irmãos. Era um homem que fugia do pecado, era um homem que agradava a Deus. Daniel, quando, irmãos, o rei Dário falou que achou em Daniel um homem bom, um homem tão perfeito, um homem que vivia uma vida consagrada. Sabe por que que rei Dário achou as qualidades na vida de Daniel, de um homem inteligente, um homem sábio, um homem que ele iria, talvez ser ali o segundo homem do rei Dário, a mão direita do rei Dário, o braço direito do rei Dário, Daniel. Ele iria dar muito poder a Daniel, rei Dário, muito poder a Daniel. E ele deu muita autoridade a Daniel. Sabe por quê? Porque Daniel vivia uma vida consagrada, uma vida em santidade, irmãos. Daniel era diferente dos outros príncipes, dos outros presidentes, dos outros governadores, dos outros prefeitos, dos outros capitães que estão aqui neste texto. Daniel era diferente. Ele era um homem diferenciado, diz o texto. Diz a linguagem popular. Diferenciado. O que é um homem diferenciado? Um homem diferenciado é um homem diferente dos outros demais homens. E Daniel era esse homem. Um homem que vivia uma vida santa. Ele era consagrado. A palavra santo quer dizer separado. Ele era separado por Deus para viver uma vida santa. E quando o rei Dário ele queria colocar Daniel como sendo o responsável, segundo homem, o braço direito dele no seu reinado, as pessoas ficaram com ciúme. Ali se levantou muita gente com ciúme de Daniel. E aqueles todos que ficaram com ciúme de Daniel falaram assim: ó rei, Daniel, vamos fazer algo aqui, rei. O senhor vai fazer uma escritura, o senhor vai fazer um edito. O homem que durante 30 dias adorar outro rei, ou adorar outro Deus que não seja o Senhor, ou adorar outro homem que não seja o Senhor, durante 30 dias, esse homem, rei, vai ser lançado, rei Dário, na cova dos leões. E o rei concordou com os seus presidentes, seus príncipes, os seus prefeitos, seus capitães. E ele concordou. E ele disse assim: não, eu concordo. Vou fazer uma escritura, vou fazer um edito. E a palavra do rei naquela época não podia voltar atrás, irmãos. A palavra do rei não podia voltar atrás. Quando ele fazia a escritura e dava o seu edito ali, né, dava a sua palavra ali como rei, aquilo não podia voltar atrás, aquela palavra do rei. E assim aconteceu durante 30 dias, ao invés de Daniel adorar o rei Dário, ao invés de Daniel adorar outro rei ou outro homem, ele adorava a Deus 3 vezes por dia. Ele abria a sua janela em direção a Jerusalém, dobrava os seus joelhos
e orava a Deus 3 vezes por dia. Olha que vida de um homem consagrado. E ali aqueles presidentes pegaram Daniel orando a Deus. E quando eles pegaram Daniel orando a Deus, aqueles presidentes, aqueles capitães, prefeitos, príncipes, governadores, eles foram ao rei Dário e falaram: rei Dário, Daniel está orando ao seu Deus. Agora, rei Dário, você vai ter que lançar Daniel na cova dos leões, porque a sua palavra não pode voltar atrás. A sua escritura já está assinada, o seu edito já está assinado. E a palavra sua não pode voltar atrás, a palavra do rei, ela não pode ser desfeita, a sua assinatura. Ele falou, está falado. E todo mundo ali começou a dizer para o rei Dário: ó, rei, você não pode livrar Daniel, agora tem que lançar ele. E o rei, ele fez de tudo, irmãos, diz o texto, para livrar Daniel. Já pensou, irmãos? Às vezes tem pessoas que fazem de tudo para ajudar a outra. Aqui o rei Dário. O rei Dário era um homem generoso, um homem bondoso, um homem que amava Daniel. E ele fez de tudo para livrar Daniel. Mas aí ele não conseguiu, porque era a palavra do rei, e a palavra do rei não podia voltar atrás da palavra dele que ele deu, não poderia ser desfeito aquela escritura e aquele edito do rei. E lançaram Daniel na cova dos leões. E os irmãos conhecem o texto que o leão não matou Daniel, Deus fechou as bocas dos leões. Assim que Deus faz, irmãos. Às vezes, irmãos, Deus não vai nos livrar de estar numa guerra, mas Ele vai nos livrar na guerra. Às vezes a gente pode pensar: Senhor, livra o Brasil de uma guerra, livra o mundo de uma guerra. Aí às vezes Deus permite uma guerra. Mas Deus vai nos livrar na guerra. Lá na guerra Deus vai nos livrar. Deus livrou Daniel dentro da cova dos leões, fechou a boca dos leões. Aí o que aconteceu? Passou aquela noite toda, o rei perdeu o sono, o rei não quis música no palácio real, o rei não quis comida, jejuou, e chegou de manhã cedo, o rei chegou na cova dos leões, lá estava o seu anel, né? E a cova lá estava fechada com uma grande pedra, e o rei pegou e: Daniel, Daniel. E Daniel escutou e falou: rei, aqui eu estou, rei. Aqui estou eu, Daniel, teu servo. Eu estou aqui. Aí naquele momento ali, Daniel, o rei tirou ele da cova dos leões e ele lançou aqueles homens que acusaram Daniel. E diz o texto que quando aqueles homens foram lançados na cova dos leões, antes daqueles homens chegarem ao fundo da cova, os leões devoraram aqueles homens que caluniaram Daniel, aqueles homens que foram contra Daniel, aqueles acusadores morreram todos na cova dos leões. Irmãos, queremos falar nesta noite, falta 10 minutos para terminar o tempo meu, eu quero falar sobre um homem que agrada a Deus. Daniel, irmãos, ele era um homem totalmente dependente de Deus. Um homem que agrada a Deus, ele é totalmente dependente de Deus. Há um hino que eu gosto muito, um louvor, que diz: totalmente dependente de ti, Senhor. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E Daniel, ele era totalmente dependente de Deus. Daniel, eu creio que ele entendia, irmãos, que se ele fosse lançado na cova dos leões, Deus iria protegê-lo. Se ele morresse com Cristo, ele morreria com Cristo, mas seria salvo com Deus. Se ele morresse, ele seria salvo. E se ele não morresse, Deus poderia fechar a boca dos leões. Eu creio que Daniel, ele tinha uma fé, uma grande fé em Deus. E ele entendia: se ele morresse, ele iria para a glória. Se ele vivesse, ele seria promovido no reino do rei Dário. E o que aconteceu? Ele não morreu. Irmãos, não tenha medo da morte, irmãos. Nós temos que ser totalmente dependentes do Senhor. Eu creio, irmãos, que em breve, alguns de nós que estamos aqui neste mundo podemos, olha uma coisa que eu vou dizer aqui, irmãos, podemos ser perseguidos. A igreja pode ser perseguida a qualquer momento. Isso é bíblico. E se a igreja for perseguida no Brasil e no mundo, nós temos que ser totalmente dependentes do Senhor, porque Ele vai nos livrar. E se nós morrermos com Cristo, nós vamos ressuscitar para a honra e glória.
Nós vamos ressuscitar e vamos viver no céu com Ele, se morrermos com Cristo. Mas não podemos negar a Jesus. Daniel não negou o Senhor, Deus. Ele foi um homem totalmente dependente de Deus. E o mundo, irmãos, e o Brasil está perto de uma perseguição religiosa. Não sabemos quando isso vai acontecer, pode demorar uns 20 anos, 30 anos, mas não sabemos quando, ou menos, mas o Brasil está perto de enfrentar uma perseguição religiosa no mundo. No mundo. A Bíblia fala sobre a perseguição. Quando o anticristo estiver aqui na terra, ele vai perseguir os cristãos, ele vai perseguir os servos do Senhor. E aquele que não recebeu o 666, o número da besta, vai ser morto por amor ao evangelho, vai ser morto. Mas quem recebeu o número 666 vai poder comprar, vender. Mas aquele que não receber e morrer e não negar a Cristo, irmãos, os mártires, um dia nós vamos encontrar os mártires, aqueles que morreram por amor ao evangelho. E se nós morrermos também por amor ao evangelho, irmãos, nós vamos fechar os olhos aqui. Já pensou, irmãos, alguns de nós no futuro próximo pode acontecer isso? De algum de nós sermos mortos, presos, alguns de nós sermos fuzilados em não sei, isso pode acontecer. Alguns de nós sermos presos, alguns de nós sermos decapitados, isso pode acontecer. Porque o anticristo, quando ele estiver aqui, a grande tribulação, alguns de nós, por não negar a Cristo, nós podemos ser mortos por amor ao evangelho. Mas Daniel não negou o Senhor e nós também não podemos negar a Cristo. Nós temos que ser totalmente dependentes de Cristo. Nós não podemos negar o Senhor. E a Bíblia diz, se possível for, o diabo vai enganar os escolhidos de Deus, se possível for. Muitas pessoas vão adorar o anticristo, até cristãos, diz a Bíblia. Se possível for, o diabo vai enganar os escolhidos de Deus, o anticristo vai enganar os escolhidos de Deus, porque ele vai estar fazendo sinais aqui na terra e muitas pessoas vão adorar a ele, vão deixar de adorar a Deus para adorar a ele. Daniel, irmão, não adorou o rei Dário, Daniel não adorou homens, mas adorou o Deus vivo, e o Deus vivo livrou Daniel na cova dos leões. Quando nós somos totalmente dependentes de Deus, irmão, Deus nos livra, irmãos. O salmista, ele disse, fui moço e agora sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a ceder sua descendência a mendigar o pão. Irmãos, nós, irmãos, somos dependentes, totalmente dependentes de Deus. É Deus quem nos alimenta, é Deus quem nos dá saúde, é Deus quem nos cura, é Ele quem nos sara, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos salvou, é Deus. Nós somos dependentes dEle. Totalmente dependentes de Deus. Além, irmãos, de Daniel ser totalmente dependente de Deus, Daniel, ele era um homem de oração. Irmãos, a segunda qualidade na vida de Daniel, que eu vejo aqui neste texto, é Daniel era um homem de oração. Irmãos, Daniel, ele orava a Deus 3 vezes por dia, abria a sua janela em direção a Jerusalém, dobrava os seus joelhos e orava. Aí aqueles capitães, prefeitos, presidentes, governadores e os príncipes pegaram Daniel orando e foram ao rei Dário. Rei Dário, Daniel está orando. O rei Dário, Daniel tem que ser lançado na cova dos leões, mas ele continuou orando, irmãos. E ele venceu a batalha orando. Ele venceu a luta orando. Irmãos, nós vencemos as nossas lutas, nossas batalhas, as nossas tribulações orando. A vitória do crente ele ganha não com armas, mas ele ganha com o joelho dobrado. Quando nós dobramos nossos joelhos e oramos, irmãos. E a oração é feita em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus, Ele está à destra de Deus Pai intercedendo por nós. E quando nós oramos, a oração é feita em nome de Jesus, o Senhor intercede junto ao Pai, e o Pai, Ele envia anjos para nos abençoar. Porque o Senhor Jesus, Ele intercede. E quando nós oramos, e a oração é feita em nome de Jesus, o Senhor Jesus, Ele intercede. Pai, cura, Pai, o Otiniel. Pai, cura a irmã Zeni. E o Senhor Jesus, Ele está intercedendo junto de Deus Pai. E aí o Senhor Deus Pai, Ele envia cura.
Ele envia a bênção. Às vezes nós estamos enfrentando lutas e nós somos aliviados da luta porque as nossas guerras, quem guerreia as nossas guerras é o Senhor Jesus. Deus guerreia as nossas guerras. E nós somos vitoriosos em nome de Jesus. Todas as nossas batalhas nós ganhamos através da oração. E Daniel ele foi vitorioso porque ele orava. Se Daniel não fosse um homem de oração, os leões iam comer Daniel. Se Daniel não fosse um homem totalmente dependente de Deus, e se ele não fosse um homem de oração, os leões comeriam a carne de Daniel. Nós temos que ser homens e mulheres de oração, irmãos. Nós temos que orar mais. O Brasil, ele despertou por oração. Tem visto muitos homens orando nas praças, orando nas igrejas pelo um Brasil melhor, e nós temos que orar. Porque, irmãos, não vai ser nenhum presidente que vai nos abençoar, não vai ser nenhum presidente que vai resolver o problema do mundo, é Deus. Deus. A Bíblia, em Mateus capítulo 28, versículo 18, está escrito que todo o poder foi dado ao Senhor nos céus e na terra, todo o poder pertence ao Senhor, é Ele quem faz cessar guerras, é Ele quem cura as nossas enfermidades, é Ele quem nos livra quando nós estamos vivendo em tribulações, em aflições, é Deus. Quando nós oramos, irmãos, nós somos abençoados por Deus. Quando nós oramos com fé, sem a fé, é impossível agradar a Deus. Quando nós oramos com fé e oramos perseverando, o cristão ele tem que vigiar, orar, ele tem que perseverar em oração, ele tem que orar constantemente. E quando nós oramos, nós somos abençoados, as nossas orações são respondidas por Deus. E Daniel, a sua oração foi respondida por Deus. Terceiro tópico da mensagem desta noite, irmãos. Daniel era um homem que agradava a Deus porque ele era um homem, irmãos, que ele não se contaminava com o pecado. Daniel, ele não se contaminava com o erro, com o pecado. Sabe por quê, irmãos, nós deixamos de receber bênção de Deus? Sabe por quê? O Senhor Deus, ele disse assim para o povo de Israel: santificai-vos, porque amanhã o Senhor vosso Deus fará maravilha no meio de vós. Olha, o que Deus mandou? Santificai-vos. O povo de Israel, se eles estivessem com a vida no altar, consagrada em santidade, Deus iria operar maravilha. Olha, irmãos, mas se o povo não estivesse com a vida no altar, não estivesse em santidade, Deus não operaria maravilha. É o que aconteceu com o povo de Israel. Quando o povo de Israel saiu do Egito, o que o Senhor Deus fez com o povo? Deu o maná, né? Enviou o maná do céu, caía pão do céu, já pensou, irmãos? Lá caía pão do céu, chovia pão do céu, descia pão do céu. E Deus saciou a fome do povo dele, o povo de Israel. O povo estava com sede, já o Senhor Deus falou: Moisés, não bate na rocha, apenas toca na rocha. Moisés bateu na rocha e Deus não se agradou, o Senhor Deus, do que o Moisés fez. O Senhor Deus falou: encosta na rocha, não bate na rocha. Ele bateu na rocha, aí jorrou aquela água, e o povo bebeu aquela água cristalina, aquela água geladinha. Olha o que Deus faz, irmãos. Olha o que Deus faz com o seu servo. Aí o povo, Moisés, lá no Egito, a gente tinha tanta carne, a gente comia carne todos os dias, a gente comia carne e tinha muita carne, Faraó nos dava carne. Aí Moisés ora a Deus e o Senhor Deus manda as cordonizes, as aves marinhas, e aquelas cordonizes caem sobre o arraial do povo de Deus, eles pegam aquelas aves, matam e comem. E diz o texto, irmãos, que aquele povo, eles comeram tanta carne, que as carnes saíam nas narinas. É para você ver um montão de gente saindo carne nas narinas, de tanto comer carne, né? Porque se a pessoa encher demais, a comida volta. E a comida estava voltando. O que estava acontecendo com o povo de Deus é a comida estava voltando. Eles comeram tanto que, em vez da comida ficar no estômago, ela estava aqui na garganta. Aí eles estavam voltando e saindo nas narinas. Eles estavam com fome, comeram demais. O que aconteceu ao povo de Israel? Deus, ele deu tudo de bom. O povo no deserto sentia calor, uma nuvem durante o dia. Ah, vocês estão com calor? O ar-condicionado de Deus, naquela época não tinha ar-condicionado, mas o ar-condicionado de Deus é melhor, né, do que o ar-condicionado
que nós temos hoje. Deus mandava aquela nuvem do céu e o povo fresquinho, né, Dico? Fresquinho, andando, a fresca, né? Aquela temperatura tão boa, aquele ventinho, porque as nuvens de Deus estavam por cima do povo. E à noite, o povo caminhando, uma coluna de fogo, conduzindo o povo até a terra prometida. Deus não deixou faltar nada, mas aquele povo começou a murmurar, o que Deus fez? Deus puniu aquele povo por causa da murmuração, irmão, por causa do pecado. Irmãos, Daniel era um homem que ele não se contaminou com o pecado, por isso, irmãos, que a oração de Daniel era respondida. Ele não se contaminou com o manjar do rei. O manjar aqui é símbolo do pecado, simbolizava o pecado. Você quer ser um homem, irmãos, abençoado? Você quer ser um homem usado por Deus? Você quer ser bênção nas mãos de Deus? Irmãos, não se contamine com o pecado. O pecado, irmãos, ele afasta o homem de Deus, ele faz separação do homem com Deus, ele separa o homem de Deus, o pecado. Então, Daniel, irmãos, nada de errado ele fazia. Daniel ele viveu uma vida tão consagrada que Dário viu nele um homem cheio de sabedoria, cheio de inteligência, um homem cheio de Deus em sua vida. Irmãos, e nós estamos vivendo dias que o Senhor Deus ele quer usar o seu Israel. Nós somos Israel de Deus, a igreja de Cristo. Deus ele quer te usar, meu irmão. Deus ele quer te usar, minha irmã. Deus ele quer te dar unção, meu irmão. Deus ele quer te encher de graça, de conhecimento. O Senhor Deus ele quer usar a igreja do século 21, como usou os seus servos, profetas, como usou os seus discípulos, como usou Daniel, o profeta Daniel. Deus ele quer te usar. Mas Daniel, irmãos, ele não se contaminava com o pecado. Nenhum pecado Daniel se contaminava. Talvez Daniel, irmãos, assim como José do Egito, a mulher de Potifar, ela quis, irmãos, que José se deitasse com ela. José falou, não, eu sou de Deus. Não, eu não vou fazer isso, eu sou de Deus. E o que aconteceu? O Senhor Deus promoveu José no Egito. O Senhor Deus promoveu ele. José ele se tornou um governador no Egito por ser fiel a Deus, por ser temente a Deus. José era um homem obediente a Deus. Por ele ser temente, ser obediente, ser um homem de Deus, um homem consagrado, ele se tornou um governador no Egito. Olha, meu irmão, eu vou dizer para os irmãos, quando nós chegarmos no céu, o Senhor Deus vai falar assim, meu servo, você foi abençoado muito, porque você viveu uma vida muito consagrada. Mas Deus vai chegar no céu e vai falar assim também, meu servo, você podia ter sido mais abençoado. Você podia ter ganhado mais almas para o meu reino. Você podia ter orado mais e eu ouvi as suas orações e ia curar mais enfermos. Você podia, meu servo, ter sido um grande homem, ter falado em línguas estranhas, ter sido um grande homem de Deus e ter orado e milagres acontecer. Mas sabe por que eu não te usei, meu servo? Porque você brincava de ser cristão. Daniel não brincou de ser cristão. José no Egito não brincou de ser crente. Ele se desviou do pecado. José ele desviou da mulher de Potifar. Daniel, irmãos, ele não se corrompeu. Ele não pecou. Mas ele continuou uma vida consagrada, uma vida no altar. Irmãos, o Deus, ele procura os verdadeiros adoradores, irmãos. E os olhos do Senhor Deus são duas grandes chamas de fogo. Ele está procurando. Ele está olhando para aqui, para a Igreja Batista da Capela, ele está procurando. E quando alguém se coloca à disposição de Deus, Deus ele usa. Irmãos, Deus ele usa. Deus vai usar muitos irmãos aqui, irmãos vão ser grandes pregadores de Deus aqui na igreja, Deus vai usar irmãos aqui que vão orar por enfermos, desenganados pelos médicos, e enfermos vão ser curados. Deus vai usar irmãos aqui para pregar esta palavra, Deus vai usar você para você ser um pregador, e multidões vão ser salvas. Deus ele quer te usar. Mas, meu irmão, santifique a sua vida, consagre a sua vida. Viva uma vida de um verdadeiro adorador que adora o Senhor Deus em espírito e em verdade. Vamos orar, irmãos? Vamos nos pôr de pé? Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Soberano e eterno Deus,
Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, o Senhor procura os verdadeiros adoradores, ó Pai, que te adoram em espírito e verdade. E Daniel, Pai, é um desses adoradores. Elias, Eliseu, Enoque, verdadeiros adoradores que te adoraram em espírito e verdade. Abraão, o pai da fé, Noé. Pai, nós estamos aqui nessa terra, Pai. Os dias não são fáceis, os dias são difíceis, os dias são maus. Mas nós pedimos ao Senhor, Pai, usa a igreja do século 21, dê unção, Pai, a tua igreja. Ó Senhor Deus, que a tua igreja possa ser usada na oração, orar pelos enfermos, os enfermos serem curados. Usa a tua igreja na pregação do evangelho, ó Pai. Dê dons espirituais à tua igreja, Pai. Usa a tua igreja, Pai, porque a tua igreja, ó Pai, é a tua noiva. E a tua igreja, Senhor Deus, aqui na face da terra, ela está se preparando para encontrar com o Senhor, que é o noivo, e em breve nós vamos encontrar com o Senhor. Pai, mas que nesta igreja, Igreja Batista da Capelinha, essas qualidades que tinha Daniel, um homem totalmente dependente de Deus, que possamos ser totalmente dependentes de Deus, que possamos ser homens e mulheres de oração, que possamos orar como Daniel, orar sem cessar, Pai, e também, Pai, que possamos ser como Daniel, possamos estar longe do pecado. Daniel não se contaminou com o manjar do rei, que a tua igreja, Pai, possa não se contaminar com o pecado, que a tua igreja não possa se contaminar com corrupção, que ela não possa se contaminar com erro, mas que a tua igreja, Senhor Deus, possa te servir e te adorar em espírito e em verdade. Pai, abençoa a tua igreja, nos dê uma semana abençoada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.